de história, então, para explicar para vocês como nós chegamos no lugar em que estamos hoje em relação à acessibilidade textual e terminológica. O primeiro material que serviu de base para essas experiências todas do nosso grupo de pesquisa em acessibilidade textual e terminológica pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul foram os jornais populares. A pesquisa Padrões do Português Popular Escrito, o vocabulário do Jornal Diário Gaúcho, chamada carinhosamente de Foro Popular, teve início no ano de 2009 e foi coordenada pela minha orientadora e coordenadora do nosso grupo de pesquisa, a professora Maria José Finato, no Instituto de Letras aqui da URGS. Eu falo com propriedade da fase 1 dessa pesquisa, porque eu fiz parte acompanhando todo esse início e tenho muito orgulho e muito carinho ao lembrar de tudo isso. O objetivo era obter uma descrição sobre padrões de vocabulário e da linguagem como um todo, exibidos por textos de jornais populares de grande circulação e tiragem. Esses textos, na época, eram feitos em tese de um modo mais simplificado para serem compreendidos com facilidade por públicos de menor poder aquisitivo e que tinham também níveis de escolaridade não muito elevados. A descrição e os estudos do projeto foram feitos à luz de referenciais teórico-metodológicos da linguística de corpos, conforme Berber Sardinha 2004, havendo uma tendência bastante forte para o tratamento estatístico do vocabulário dos textos, conforme Biderman 78 e 98. Na época, nós organizamos um corpus de estudo composto por amostras seriadas de edições diárias dos 12 meses do ano de 2008 de um jornal popular porto-alegrense que era o mais vendido e que mais circulava por aqui, chamado Diário Gaúcho. A partir desse corpus, nós pesquisamos o jornal de maneira estatística e com o auxílio das ferramentas computacionais. Foram feitas listas de palavras e de combinações de palavras que foram comparadas com outros corpora, como o Banco do Português e o Jornal Zero Hora. O Banco do Português, na época, era um corpus de linguagem geral do Brasil que possuía mais de 120 milhões de palavras. Esse corpus era mantido pela PUC de São Paulo e aberto, ou seja, o seu conteúdo estava sempre em constante renovação. No contraste feito, percebeu-se que as palavras mais frequentes, de, a, o, e, que, se repetiam em ambos os corpora, variando apenas de posição mais frequente. Também foram feitas observações e contrastes com padrões de vocabulário do jornal Zero Hora, que era outro jornal de grande circulação e tiragem aqui no Rio Grande do Sul, publicado pela mesma empresa, o Diário Gaúcho, mas dirigido a um público de maior poder aquisitivo. Esse trabalho de contraste foi desenvolvido
em parceria com os investigadores de processamento da linguagem natural, o PLN, do Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional da USP, o NILC-USP. Aqui também não houve diferença significativa entre as palavras mais frequentes quando comparada à mesma notícia nos dois veículos. Apenas as combinações de palavras mostraram diferença no formato dos jornais, nos assuntos abordados e, consequentemente, no público-alvo. O que mais chamou a atenção quando comparadas as mesmas notícias foram os títulos: efetivo reduzido na Zero Hora e menos policiais no Diário Gaúcho. A partir do ano de 2012, esse projeto passou para sua fase 2, agregando mais um jornal popular aos estudos, o Jornal Massa de Salvador, na Bahia. Esse jornal, na época, tinha edições online e edições impressas, dirigidas às classes C e B. O Massa, primeiro jornal popular da Bahia, apostava na linguagem coloquial, mas nem por isso menos informativo. Os objetivos da fase 2, que utilizou apenas a versão online do jornal Massa, eram, além de organizar um corpus de jornal popular da região Nordeste e aumentar o corpus de jornal popular da região Sul, que a gente já tinha por aqui, com edições mais atuais, era também obter uma caracterização linguística dos padrões frasais e verbais mais frequentes utilizados em textos de jornais populares brasileiros, um jornal gaúcho e um jornal baiano, ambos populares. O foco da investigação, antes centrado no léxico, nesse momento foi direcionado para a organização sintática dos textos, com destaque para o reconhecimento de padrões frasais associados aos verbos. Os padrões dos jornais foram comparados entre si e com jornais tradicionais das duas regiões, e os resultados apontaram para uma maior modalização dos verbos nas notícias dos jornais populares. Essa modalização foi entendida como uma tentativa do jornalista de aproximar o leitor do texto. Esses resultados contribuíram para caracterizar a linguagem do jornal popular. Então, esse foi o início, digamos assim, das investigações em torno da linguagem acessível e da linguagem simples aqui no nosso grupo de pesquisa em acessibilidade textual e terminológica da URGS.